Lucas, capítulo 18, verso de número 18. Lucas 18, 18. Isso, está na tela o 18:1. Eu preciso do 18, 18. Isso. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você pode ler esse texto? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, que seja removida toda a distração, tudo aquilo que possa impedir a Tua palavra. Fale conosco não aquilo que nós queremos ouvir, pois isso é muito pouco. Fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir, que possamos sair do conforto da mesmice e entrarmos no confronto das mudanças. Ó Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero conversar com vocês um pouco sobre vida eterna hoje, sobre salvação. Uma das coisas que se tornaram secundárias no ambiente, ou pelo menos em alguns ambientes onde a palavra de Deus tem sido ministrada. A necessidade do ser humano, a necessidade das pessoas cresceu de tal maneira que a grande maioria daqueles que vão a uma igreja cultuar ao Senhor estão em busca de benefícios próprios. Essas pessoas vêm para a igreja para buscar uma porta de emprego que se abra, para resolver um problema conjugal, para sanar um problema com um de seus familiares. Essas pessoas precisam de cura, precisam de libertação. E poucas pessoas estão focadas em buscar informações a respeito da vida eterna, da salvação. Essa história que li é a história de um garoto, de um jovem, em algumas traduções. Um jovem rico, sua posição econômica ela é satisfatória, me parece que ele não tem problemas financeiros. Ele procura Jesus e ele quer uma informação. A informação que este rapaz quer de Jesus não é concernente a questões desta terra. Ele quer saber o que ele deve fazer para alcançar a salvação, a vida eterna. Nós vivemos hoje num ambiente onde as coisas estão meio distorcidas, onde muitas instituições e muitas pessoas não entendem ou não têm muita clareza de onde buscar determinadas coisas. Questões que deveríamos buscar no poder do Estado, no poder público, buscamos em ambientes privados. Recursos cujos quais nós deveríamos buscar em alguns lugares, acabamos buscando em outros. Temos dificuldade muitas vezes de educar nossos filhos, então temos a expectativa de que a escola faça isso, que a igreja possa fazer isso. Então nós estamos com a mente um pouco atrapalhada no que diz respeito a isso. E a igreja também tem sofrido com isso, com pessoas que entram aqui e não estão focadas em seu relacionamento com Deus, a não ser para tirar um proveito próprio de benefícios para esta terra. A Bíblia, ela não descarta essa necessidade e essa preocupação de Deus
Mas ela diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, então, aquilo que você procura e que muitas vezes coloca em primeiro lugar, ela deve ir, certo? Para segundo lugar, né? Me permita colocar assim. Então este rapaz, ele tem um intuito. Ele quer saber o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Me parece que ele está satisfeito com sua vida terrena. E por estar realizado, ele quer informações a respeito disso. Inúmeras vezes nós vamos ver isso acontecendo. Nicodemos é um homem que procura Jesus, João capítulo 3. O que ele faz? Ele quer saber de Jesus algumas coisas relacionadas à vida eterna. Jesus diz a ele: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, e aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus ainda divide isso em duas fases. O carcereiro de Atos 16, assim que o terremoto acontece durante Paulo e Silas cantando hino, ele tenta tirar a própria vida, e Paulo diz: não, as portas se abriram, mas ninguém aqui fugiu. Então no verso 16, ou no verso 30 do capítulo 16, diz assim: e tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Ele está focado na sua salvação. Ele está querendo saber, ter a garantia, ter mais informações que o aproxime da salvação. Este não é um assunto que oferece muito ibope na atualidade, mas que nós precisamos. Não estou dizendo que você está errado de trazer aqui a necessidade que médicos não podem resolver, que remédio não pode resolver, não é nada disso. Eu acho que boa parte das coisas cujas quais enfrentamos, não temos habilidade nem recurso para resolvermos e podemos recorrer a Deus. Mas precisamos ter em nossa mente que a prioridade de nossa vida é a eternidade e não essa vida, temporária aqui na terra. Então, focarmos em nosso relacionamento para com Deus é importantíssimo. Então, eu vou fazer uma exposição aqui rápida para você, porque eu quero mais aguçar a sua reflexão, fazer com que você procure olhar para você mesmo e para as pessoas que você ama e que você quer bem em torno desse assunto, salvação, reino de Deus. Essa é a proposta trazida por João: é chegado o reino dos céus. Pregar a salvação foi a tônica de João. Vem alguém após mim, cujo qual eu não sou digno de desatar as sandálias. Eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vem Jesus na mesma pegada de João, oferecendo, destruindo as obras do maligno e oferecendo a todos, não apenas a cura física, a libertação, certo? A provisão de recursos, como fez em algumas ocasiões, mostrando que tinha poder para fazer isso, mas que a sua tônica estava apostada em salvar o homem. Então, eu fiz algumas perguntas que quero pensar com você, certo? Então, para entrar no reino dos céus, a primeira pergunta que eu quero fazer a você é a seguinte: eu quero entrar? Isso parece óbvio, mas não é. Eu quero entrar neste reino. Eu sou capaz de, em meio a tantas informações, a tantos escândalos, a tantas crises, há tantos pastores que abusam, da fé das pessoas, da ingenuidade das pessoas, há tantas informações distorcidas.
Em meio a tudo isso, eu sou capaz de acreditar que o reino de Deus, ele existe ou não? Talvez todas essas informações, todas essas crises, todos esses escândalos, com mulheres, com dinheiro, com drogas, com poder, perto de você ou longe, numa congregação próxima à sua casa, ou quem sabe até mesmo num parente seu, isso fez com que você sofresse impactos negativos a ponto de perder o interesse, de não acreditar. Então, pergunte a você de fato: eu acredito que realmente existe um reino de Deus? Eu quero entrar neste reino? Eu já conversei com pessoas que dizem para mim que não acreditam e que não quer entrar. Não acredita nisso, morreu, acabou, e está tudo certo na cabeça dela. E eu fico pensando se nós não podemos ter esse modelo de pessoas ou de pensamento dentro da igreja. Hoje eu vejo informações de crianças, principalmente adolescentes, que só estão na igreja porque são obrigados por seus pais, que vêm para eventos na igreja, por quê? Porque é o único lugar que o pai ou a mãe deixa frequentar. Se não for esse ambiente, não tem liberdade para frequentar. Aí eu me pergunto, que tipo de relacionamento eu estou estabelecendo para com essa geração, para com Deus? A primeira oportunidade que tiver, assim que eu for livre, assim que eu for dono do meu nariz, eu vou viver a minha vida. Nós ouvimos muito isso. Então a primeira pergunta é: eu acredito e eu quero entrar neste reino? Lembrando do ladrão da cruz, lembra? Havia 2 ladrões. Um ladrão, ele assume uma postura totalmente oposta. Ele está do lado da salvação. Jesus está do lado dele, mas ele não acredita nisso. Ele olha Jesus como uma pessoa comum. Eu não sei a maneira cuja qual ele foi criado, eu não sei o ambiente, eu não conheço nada, eu não estou aqui julgando. Eu só estou mostrando a você que a Bíblia é clara em mostrar que havia 2 pessoas, ou 2 modelos de pessoas em volta do Salvador. Uma estava interessada em ser salva: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E outra diz para ele: salvou os outros e não salva a si mesmo? Desce da cruz, tira-nos daqui. Então, se a primeira pergunta, eu quero entrar, for sim, nós vamos passar para a próxima fase com você. Ou você vai passar para a próxima fase com aquela pessoa cuja qual você vai apresentar a Cristo. Mas se a resposta for não, não, eu não quero entrar, não, eu não acredito nisso, não me aborde com essa temática, não me aborde com essa pauta, então o que eu faço? Se isso acontecer comigo, esse assunto para por ali. Pastor, o senhor vai desistir dessa pessoa? Obviamente que não. Eu vou respeitá-la, mas eu vou mudar a minha abordagem, certo? Eu respeito, mas não desisto. Eu não vou ficar mais falando com você verbalmente, mas eu vou continuar falando com Deus a seu respeito, para que Ele alcance o seu coração. Posso ouvir um amém? Mas suponhamos que você disse sim. Só para mim fazer uma pesquisa de campo. Quem aqui vem na igreja, mas acha, morreu, acabou, pastor, eu não acredito nesse negócio de inferno, não, e nem de céu? Levanta a mão. Todo mundo. Ninguém vai fazer crítica nenhuma a você, não. Não vou levantar a minha, não. Vai que alguém fala: eu vou levantar para o senhor não ficar sozinho. Tá certo? Mas vamos lá. Então partimos do princípio que você quer entrar. Não, pastor, eu quero entrar no reino de Deus, eu acredito que o reino de Deus, eu não me entendo muito bem.
a respeito disso. E por mais que você vê pessoa que pensa que entende, ela também não entende muito não. Tá certo? Porque eu já vi gente falar cada besteira que só a graça. Mas, se você quer entrar, minha perguntinha, você sabe como entrar? Como é que você entra no reino de Deus? Jesus disse uma coisa assim: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu abreviei aqui o versículo. Mas Jesus, se você quer entrar no reino de Deus, eu vou te dar um endereço, um caminho. O caminho é Jesus. Para quem não tem outro, pastor, e a Virgem Maria, e o Santo Antônio, eu respeito, continuo respeitando, e não me tenha minha fala aqui como desrespeitosa. Mas a Bíblia que eu leio diz que Jesus é o único e suficiente Salvador. Amém? Ele é o único caminho. Você não precisa de mais nenhum intermediário. Que isso fique claro para você. Quero entrar no reino de Deus? Então eu preciso saber qual é o caminho. E o caminho qual é? Jesus. Aí nós vamos começar a ter uns problemas. Porque Jesus disse: se alguém quiser ser meu discípulo, andar comigo, negue-se a si, tome a sua e me siga, vem atrás de mim. Bom, quando você descobre isso, costuma dar uma desanimada. Você até quer entrar, mas você não gostaria que fosse desse jeito. Porque primeiro ele manda você negar você mesmo. E nós estamos vivendo numa sociedade que diz que você faz o que der na telha. Certo? Porque você é livre. E aí Jesus vem falando: está a fim de entrar? Eu sou o caminho, vem atrás de mim. Pega a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Aí o negócio não vai ficar muito bom não, gente. Por quê? Porque preste atenção. Quem vai na frente dita o caminho. Quem vai à frente dita a velocidade. Entendeu? E quando você descobre que Jesus está andando devagar demais, lembra? Se formos para o Velho Testamento, lembra quando Sara era doida para ter um filho? Sim ou não? Isso, mas Deus estava demorando. Sara já tinha passado pela menopausa. O sistema dela, pela lógica, já tinha, certo, se deteriorado. E nada de filho, nada de filho, nada de filho. Poxa, pensa se tu fosse Sara. Sara falou: Abraão, tem uma egípcia aí maneira que trabalha para nós. Pega ela. Sara nessa época eu acho que estava com uns 70. Quantos anos você acha que tinha egípcia? Para Abraão querer 68. Não, ela para gerar devia ser um chuchuzinho. Abraão olhou para Sara, olhou para a egípcia e falou: vou fazer esse sacrifício. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que é comum as pessoas não quererem andar quando a velocidade, o caminho, o trajeto começa a ser muito demorado. Mas nós não temos outra maneira. O caminho é Cristo. Ele dita a velocidade, é por Ele, é para Ele todas as coisas. Então nós precisamos estar preparados. Como é que eu entro? Eu entro através do caminho. O caminho é Jesus e Ele disse que Ele é o caminho e nós vamos atrás dEle.
Já desanimou um pouquinho, desanimou não? Você que tem pressa, certo? Por quê? Porque algumas pessoas, depois que descobre como, ela pode perder o interesse. Vamos voltar para Lucas 18. Bom mestre, que farei eu para herdar a vida? Jesus falou, conhece os mandamentos? Ele diz, não só conheço, como pratico desde a minha mocidade. No desenrolar da conversa, Jesus disse, mas ainda lhe falta uma. Vai, vende tudo que tu tens, dá aos, terás um tesouro nu, depois vem em mim. Quando ele ouviu isso, o interesse dele diminuiu. Agora ele já não estava tão afim de herdar a vida eterna. Quando ele descobriu que para herdar a vida eterna ele precisaria negar a si mesmo, estar preparado para conviver com a queda de muitas pessoas, com o escândalo de muita gente, com gente se envolvendo com coisas erradas. Eu costumo dizer aqui na igreja que o evangelho não é uma prova de velocidade, é uma prova de resistência. Que nós precisamos estar preparados para tudo. Quem garante a você que amanhã eu não posso estar envolvido num escândalo? E se eu estiver envolvido no escândalo, o que acontece com a sua fé? Quem garante que você amanhã, hoje você caminha comigo, hoje seu nome está limpo, mas amanhã você não pode sujar o seu? A Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você permanecerá de pé, porque a vara e o cajado do Senhor é o que te consola, é o que te sustenta. Nossa caminhada com Deus não pode estar pautada em coisas frágeis, não. Nós caminhamos atrás dele, vamos atrás, na velocidade que ele determinar, no caminho que ele determinar. Ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Eu não sei há quanto tempo, certo? Você recebeu uma promessa, mas eu sei que se foi ele que disse, você pode ter a garantia de que vai acontecer. Mas nós precisamos nos mantermos firmes. Porque muitas pessoas, quando descobrem, certo, como entrar no reino, ela começa a ter um certo desinteresse. Ah, não, se era assim, eu tenho que compartilhar meu dinheiro, e aí o negócio complica. Ah, eu tenho que compartilhar meu tempo, é isso? Ah, eu preciso frequentar a igreja. Ah, eu preciso levar esse evangelho adiante, algo que não pode parar em mim. Eu sou tímido, eu tenho dificuldades. Quando pessoas começam a descobrir o como, elas costumam a se desinteressar um pouco. Então é importante que eu e você tenhamos um entendimento que tudo que buscamos de bênção é importante, mas vem em segundo lugar, porque em primeiro lugar vem a nossa salvação, a nossa vida com Deus, o nosso interesse de viver uma vida de acordo com o que Deus quer que nós vivamos. Pastor, está certo. Então o senhor já me disse, me perguntou se eu quero entrar, eu quero. O senhor já me disse se eu sei como é que eu entro. Eu sei como, eu vou andar atrás de Jesus. Eu entendo que ele pode caminhar numa velocidade baixa demais, que ele pode caminhar por ambientes ou fazer um percurso mais longo do que eu gostaria, mas mesmo assim eu continuo interessado em me relacionar com ele. Então nós vamos para a próxima fase. E agora eu vou usar o exemplo da entrada em outro país, para fazer um comparativo com você. Suponhamos que você, ao invés do reino dos céus, você deseja entrar nos Estados Unidos da América. Tá certo? Vamos trocar agora o reino de Deus para a América. O que eu precisaria para entrar nos Estados Unidos da América?
Primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: tudo que você vai observar agora como requisito para entrar na América, só faz sentido para um grupo de pessoas, os vivos. Grave isso, tá certo? Grave isso para você acabar com essa história de qualquer atividade em benefício do morto depois da morte. Missa de sétimo dia, eu respeito. Você está entendendo? Eu respeito. Mas que fique claro que todas as questões pautadas à salvação só são validadas enquanto o indivíduo estiver vivo. Tá certo? Morreu. Tem uma passagem bíblica bem interessante quando Davi... Bota aí, por favor, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, verso 23. Olha o que Davi fala. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Irei eu para ela, porém ela não voltará para mim. Ele está falando isso da morte de seu filho. A reação que ele tem depois da morte é se levantar, tomar banho, trocar de roupa e adorar o Senhor, comer, seguir a vida, sepultar, ter outro filho com Batseba. E os homens perguntam a ele: o que você está fazendo, cara? Ele diz: a criança morreu, por que eu vou continuar jejuando? Eu jejuei enquanto ela estava viva, agora ela morreu. Eu poderei fazê-la voltar? Irei eu para ela, porém ela não voltará para mim. Então qualquer coisa pautada no assunto salvação só pode ser vista com clareza enquanto você está vivo. É obviamente que você não vai em nenhum ambiente fúnebre para falar mal do defunto. Isso é antiético, certo? Mas a vida de alguns defuntos está arriscado. Ele viveu de uma forma tão ruim que está arriscado Satanás não aceitar ele. A gente não fala. Esse dia, durante um ato fúnebre, o pastor está celebrando e falou: estamos diante de a viúva estava sentada perto do caixão, o filho do lado, consolando, e o pastor: estamos diante de um grande homem, um homem abençoado, um homem bom, generoso, um excelente pai, um excelente esposo, um cara sensacional. E aí a viúva falou para o filho: vê se é seu pai que está lá, porque eu acho que trocaram o defunto. Então não se fala mal. Você pode ir num velório de um homicida, ele tem família, ele tem mãe, ele tem pai. Não se fala mal de defunto, até porque ele não está lá para se defender. Tá certo? Mas é importante nós entendermos que tudo que tange a salvação só serve enquanto a pessoa estiver viva. Pastor, mas e o meu filho não quer saber? Então, quem é que salva? 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 Mas quem? Ninguém. Então não é Jesus? Então você ensina seu filho: meu filho, quem salva é só Jesus. Crê no Senhor Jesus e você vai ser salvo. Meu filho, salvo. Você ser salvo. Tá bom? Dá um endereço para ele. Pastor, mas ele não tem que ser batizado? O ladrão da cruz foi? Ele tem que ser dizimista? O ladrão da cruz foi? Ele tinha que ir no escudo da igreja? O ladrão da cruz foi? O ladrão da cruz, o da direita, ele entrou ou não? Sim ou não? Isso. Certo? Ele era dizimista? Ofertante? Jejuava? Dava oferta? Participava dos ministérios? Cantava na igreja? Não. E ele foi. Pastor, o senhor está dizendo que eu não tenho que ser nada disso. Só se você for morrer hoje. Ele não fez nada disso porque ele morreu. Se você for morrer, não precisa, não. Não precisa dizimar mês que vem. Manda lembrança. Tá certo? Não precisa fazer nada, você vai morrer mesmo. Não é disso que eu estou falando. Tá certo?
Eu só preciso que você entenda que salvação é para quem está vivo. Então, eu vou te dar uma coisa que eu faço. Quando eu tenho umas pessoas que eu quero que salve, pessoas que eu amo muito, mas que não estão afim de Jesus. E pior, nem acredito que vai lá para aquele calor, não. Pastor, Deus conhece o meu coração. Vai para o inferno. Hoje a gente nem pode falar isso, que isso ofende as pessoas, né? Mas eu falo inferno, 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 inferno. Porque vai. Pastor, mas o senhor acha que aquele pastor que fala na televisão, com aquela vida torta, vai para o céu ou para o inferno? Eu também acho que ele vai para o inferno com aquela vida. Mas aí eu fico perguntando, você discutindo com ele, lá, vocês dois na porta do inferno, viu, pastor? Eu sabia que o senhor vinha, tá? O senhor nunca me enganou. E o diabo falando, calma, gente, discute lá dentro. Vocês dois. Porque você já viu alguém falar assim, para mim ser crente igual o fulano, eu preciso não ser? Já ouviu alguém falar isso? E quem é que usou esse fulano como parâmetro para você ser crente? Por que você não escolhe na igreja alguém que está comprometido com Deus? É assim que funciona. Então, é importante nós entendermos isso de uma forma clara, certo? Eu quero entrar, eu sei como entrar, e o que eu preciso para entrar? Você pode me ajudar? O que eu preciso para entrar? Primeira coisa que eu preciso para entrar na América, o que é? Eu preciso de passaporte, sim ou não? Eu preciso de visto? Eu preciso de passagem? E para tudo isso eu preciso de quê? Então vamos aqui um recurso importantíssimo que nós vamos precisar. Tá certo? Grana, dinheiro. Tá certo? Pastor, o senhor está dizendo que nós precisamos de dinheiro para ser salvo? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou usando a América por enquanto. Tá certo? Nós vamos precisar desse recurso para fazermos o que é necessário. E o primeiro deles é ter um documento que comprove quem nós somos. O passaporte. Esse documento nos identifica, diz quem nós somos. E se nós queremos entrar no reino de Deus, nós precisamos descobrir o mais rápido possível quem somos em Cristo e como devemos nos comportar em Deus através de Cristo. A nossa postura não pode ser a mesma. A nossa conduta não pode ser a mesma. O nosso vocabulário não pode ser o mesmo. Os nossos trajes. Pastor, o senhor é muito radical? Não, não. Ordem, decência e modéstia. Entende? Eu não sei se você veio nos visitar e normalmente assiste algumas colocações minhas na internet, onde as pessoas cortam algumas falas engraçadinhas. Não tem problema nenhum não. Glória a Deus que você veio. Mas o bagulho aqui é doido. Porque nós estamos a fim de entrar no céu, sim ou não? Isso. Então já sabemos como entrar. Entramos através de Cristo, andando atrás dele, negando a si mesmo e tomando a nossa cruz, um instrumento que fala de morte. Então eu vou precisar desenvolver ou ter a minha identidade em Cristo Jesus. Eu pareço com Ele. Por que eu vou para o céu? Por que eu vou para o reino de Deus? Por que eu vou ter um encontro com Deus? Porque eu pertenço a Ele. Eu creio nisso. Apesar de todas as dificuldades, todas as limitações, eu creio que Ele morreu naquela cruz do Calvário para me oferecer a vida eterna. E quando eu tive um encontro com Ele, eu descobri a minha identidade nele. É assim que funciona. Quem aqui, antes de se converter, falava os palavrão? Levanta a mão. Levanta a mão assim com vontade mesmo.
Fica com vergonha não, só para saber que você já teve uma vida passada. Isso. Xingava mesmo. Se falasse contigo, se você desse um chute na beirada o que você falava? Só lembra, tá bom? Você lembra o que você falava, sim ou não? Você ainda chuta hoje? Chuta ou não chuta? Isso, agora você está sob nova administração. O seu passaporte agora diz que você é um cidadão do... Isso, então quando você chuta, o que você fala? Aleluia! Sangue de Jesus tem poder. Ah, Satanás! Amou um laço para o meu dedo. Sim ou não? Sim. Você era nervoso. Sem Jesus. Queria esganar as pessoas. Já bateu em muita gente. Hoje, quando alguém te provoca, você virou a pomba da paz. Não, você é um nervoso administrado por Jesus. Senhor, o Senhor sabe o que eu sou capaz de fazer. Ah, Senhor. É isso aí, irmão. Você clama o sangue, por quê? Porque tem uma nova identidade? Isso. Você era mulherengo. Passava até as feias. Esse dia perguntaram a um cara que tipo de mulher você gosta, ele falou viva. Você se converte ou você para de gostar de mulher, sim ou não? Não! Mas agora você fala assim, que cavala é aquela, meu Deus do céu, eu nem olho de novo, senão eu já pequei logo. Isso, você começa a administrar, isso, porque agora você tem uma nova identidade. Isso, o passaporte está lá, dizendo que você é um cidadão, certo? Que pertence a Cristo, tá certo? Então, agora para tirar o passaporte, você precisa de quem? De Deus. Sim ou não? Não, você precisa de dinheiro. Paga uma taxa, não é assim que faz? Não é assim, paga uma taxinha para fazer, você vai lá, certo? Esse dia um garoto aqui na igreja falou comigo, pastor, eu tenho um sonho, eu oro a Deus para eu ir para a América. Eu falei, e você tem passaporte? Ele falou, não. Eu falei, como é que você vai assim? Se você tem um sonho, começa arrumando um dinheirinho, certo? E vai fortalecendo na oração. Então o passaporte, na verdade, eu quero trazer a representação, certo? E a aplicação dessa identidade de quem somos em Cristo. Somos alguém que oferecemos acesso à entrada da palavra de Deus. Ela entrou, mudou a nossa vida. Recebemos o poder do Espírito Santo. Somos santinho? Sim ou não? Tem gente que fica horrorizado quando eu falo isso. Pai, o senhor fala, eu falo mesmo que eu não sou santo. Eu não faço as coisas erradas, mas vontade. Eu não vou falar não. Deixa quieto. Mas eu não fui criado para ir para o céu, não. Eu fui criado para queimar no fogo do inferno. Ou foi. Eu tenho uns troços tão ruins em mim. Pior que eles estão transmitindo isso, até o câmera está rindo. Mas é verdade, eu controlo. Eu estou em 33 anos no Evangelho, nunca me envolvi em escândalo nenhum. Nunca dei um beijo em outra mulher que não fosse a minha. Nunca peguei, se eu não beijei, imagine pegar. Eu quase não pego a minha. Imagina outra. Você está entendendo? Então, você ri, mas o assunto é sério. Você. Entendeu? Não tem problema com dinheiro, não tem problema com droga, não tem problema com nada. Nada. Sabe o que é mais engraçado? É que a maioria dos homens que riram de mim estão igual a mim, mas faz de conta que não está. É, certo? Então, você consegue entender? Controle, domínio próprio. Posso ouvir um amém? Amém? Não somos santos, mas somos fortalecidos pelo poder da palavra, o poder da oração. E quem olhar para nós sabe que nós somos cidadão do... Isso. Você já chegou num lugar sem nada, você não tinha Bíblia, você não tinha nada.
E a pessoa falou assim: você é diferente. Sentiu uma paz quando você chegou. Por quê? Porque você chegou com Deus. Pastor, e o visto? O visto não é você que dá, não. O visto é baseado no indivíduo que vai avaliar lá. Certo? E ele vai avaliar de acordo com uma apresentação de uma série de documentações que contam um pouco da história da sua vida. Conta um pouco da história da sua vida financeira. A documentação tem que dizer onde você mora, onde você trabalha. Ela fala a respeito de você. Porque é isso. A morte de Cristo naquela cruz foi para pagar? Foi para pagar. Mas mais do que pagar a nossa salvação, também foi para nos transformar. Para fazer com que as pessoas que busquem informações a nosso respeito descubram que nós estamos autorizados por Ele para entrarmos no reino de Deus. Que olhar para você, não eu. A maioria de vocês eu sequer sei o nome. Você se converte para mudar seu mundo. Seu mundo não é o mesmo do meu. O meu mundo está ali. Huberton, meu vizinho, da direita. Carlos, meu vizinho da esquerda. Luciano, meu vizinho da frente. As meninas que trabalham na minha casa. Minha esposa. Meus filhos. Esse é meu mundo. Eles fazem o tempo inteiro a leitura para descobrir se realmente eu recebi esse visto de autorização. Eles não podem me autorizar. Eles podem até não concordar com o merecimento, mas eles precisam olhar para toda a documentação que eu apresento e descobrir que nessa documentação está registrada uma nova maneira de viver, uma nova maneira de conduzir a minha vida, ou a nossa vida em Cristo. Eu preciso de muita coisa nessa terra, mas tudo que eu planejo ganhar aqui, vai ficar aqui. Agora vem o maior problema. Lembra, eu preciso de dinheiro para 3 coisas. Eu preciso de dinheiro para o passaporte, eu preciso de dinheiro para o visto, e eu preciso de dinheiro para a... Pois é. Quando você vai viajar, dependendo do tipo de visto que você recebe, principalmente aqueles, a maioria que recebe pela primeira vez, você tem que ter a data de ida e a data de volta comprada. A passagem aqui. A passagem para o reino dos céus pode ser de 2 formas: o arrebatamento ou a morte. Para comprar a passagem, eu defino a data. Para morrer, não. Nós não sabemos se amanhã vamos estar vivos ou mortos. Tudo que diz respeito à salvação não pode deixar para amanhã. Tudo que diz a vida com Deus, a preparar essa documentação, esse registro que mostre para as pessoas um estilo de vida, certo? Onde tudo que eu faço, eu reflito a Cristo. As pessoas que olham para mim, onde? Nos meus negócios.
que olha para mim nas minhas brincadeiras, que olha para mim em meus relacionamentos, elas são capazes de alguma forma, elas vão encontrar alguma coisa, alguma indisciplina, elas vão encontrar alguma incoerência, elas vão encontrar alguma falha, porque não há perfeição em nós. Mas nós podemos permitir que essas pessoas nos olhem mais de perto, porque os pecados, as transgressões, ou a maioria da postura que as pessoas conduzem em sua vida, nós conseguimos remover de nós, diminuímos a margem. É assim que funciona. A Bíblia diz: quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Mas enquanto ele não vier, nós teremos que conviver com tudo isso, entendendo que todo mundo quer saber quem somos. A Bíblia diz que nós estamos vivendo debaixo de uma grande nuvem de testemunhas. É assim que funciona. E no que diz respeito à salvação, a reino de Deus, você não escolhe quando vai. Hoje pode ser seu último dia de vida. Quando estávamos na igreja, lá na Ibrol ainda, eu lembro uma quarta-feira, quando um pregador saiu do lugar e foi até a cadeira onde estava um homem, amigo, meu amigo, morava na casa onde hoje mora o Osias. Eu havia alugado essa casa para ele. E aí o pregador foi até ele perguntando se ele não queria aceitar Jesus, voltar para Jesus. Havia sido um pregador da palavra, se perdeu por causa de uma base fraca. Andou com algumas pessoas que se diziam crentes, mas que tinham um comportamento ruim. E quando você chega perto do sistema, você precisa estar muito bem preparado para enxergar por trás dos bastidores da igreja. Muitas pessoas vão muito bem na igreja antes de se tornar obreiros, antes de trabalhar, de conhecer a realidade, que é uma realidade humana, os embates, as dificuldades, os problemas. Não estou falando de pecados. Se a sua fé não for bem estabelecida, a vida equivocada de outras pessoas pode afetar você, e afetou ele. Foi por isso que ele se afastou. Naquela noite, Rafael estava pregando, era Rafael de Oliveira. Ele foi até ele e perguntou se ele queria voltar para Jesus. Eu falei tanto com ele. Ele fora casado durante um tempo com uma prima minha. E uma semana e pouca depois eu estava viajando. Estava em Belo Horizonte, na igreja de um amigo. E aí meu telefone toca e diz: Cláudio, mataram o Alex em frente ao cartório. Um garoto mais novo que eu, na ótica da maioria das pessoas, tinha uma vida inteira para viver. O que aconteceu com a alma dele, eu não sei. Ele sabia o endereço? Sim ou não? Sim. Mas eu não sei se ele teve tempo. Na maioria das vezes, quando alguém está morrendo nessa situação, todo o corpo canaliza suas forças para tentar não morrer. Então, meus irmãos, eu considero o Projeto Recomeçar uma igreja próspera. Eu considero o Projeto Recomeçar uma igreja que tem o propósito de estimular você a vencer, a ganhar, a progredir,
a ganhar o mundo sem perder a alma. Mas entenda e que isso fique bem claro, quer preguemos isso aqui todos os dias ou não, o mais importante é a eternidade. O mais importante é o dia que você partir dessa terra, você ter alguém do outro lado para dizer: vinde bendito do meu Pai. Porque por mais que as pessoas que te amem, elas só vão com você até o sepulcro. Do sepulcro, elas voltam para casa. Marta e Maria estavam em casa quando Jesus mandou chamar, porque Lázaro já estava morto. Guarde isso no seu coração. Nós estamos vendo a cada vez mais a palavra de Deus se cumprindo em todos os aspectos, quer nas guerras, quer no esfriamento do amor, quer na multiplicação da ciência, quer nos problemas de pais contra filhos, filhos contra pais. Ele está às portas para voltar. Ele está pronto para vir buscar a sua igreja. Então vamos conduzir a nossa vida de uma forma que o nome dele seja glorificado. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai soberano, o papel principal da tua igreja é apresentar teu filho Jesus como Salvador e Senhor. A proposta de Salvador, ela é muito atraente, pois ele é o herói da cruz do Calvário. Ele tem superpoderes. Ele pode vencer as trevas. Ele pode nos dar vitória. Mas quando descobrimos que além de Salvador, ele também é Senhor, as coisas ficam menos atraentes. É Ele que manda, é Ele que determina. O que Ele diz a nosso respeito é mais importante do que a moda, do que os nossos amigos, do que as tendências. Por isso, Senhor, sustenta-nos na Tua presença. Que o Senhor possa ser visto em nós, não em nossas palavras simplesmente, mas em nossas decisões, em nossas atitudes, em nossa postura. Quando nossos filhos olharem para nós, eles verão o pecado, pois recebemos a herança do Adão. Mas eles verão a tua glória, porque recebemos o teu Espírito Santo. Quando estivermos fazendo nossos negócios, quando estivermos namorando, fazendo amor com o nosso cônjuge, desde as coisas mais simples, as mais íntimas, desde aquela que fazemos às claras, onde todos podem observar, até aquelas que exigem de nós privacidade e sigilo, seja feita de uma forma que o teu nome seja glorificado. Porque um dia, ó Deus, essa passagem vai ser tirada, e ela não será tirada por uma companhia aérea, ela será tirada pelo Senhor, o nosso Deus. O dia de partirmos dessa terra, e quando isso acontecer, Senhor, o nosso passaporte vai estar lá com o visto,
marcado não com a bandeira da América, mas com o sangue precioso. Sustenta-nos, ó Deus, na tua presença. Todos os dias vemos cair um valente, vemos a soberba, a altivez, vemos o adultério, a ganância, a violência, o esfriamento, arrebatando pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes. Podemos contar com a tua graça, que é um favor cujo qual nós não merecemos. Sabemos que o Senhor deseja que todos se salvem. Mas no ladrão da cruz, descobrimos que é necessário uma decisão firme e forte. Leva-nos aos nossos lares, ó Deus, guardado por tuas boas mãos poderosas. Que tenhamos uma semana de boas notícias, uma semana de bons negócios. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam. Despeça-se pelo menos de 3 pessoas. Diga para elas: paga um lanche para mim lá fora. E todas as mulheres, não esqueçam, terça-feira nós estamos